verdade, não sabia o que eu vinha fazer aqui. E achei que foi por causa de uma conversa que a gente teve, quando vocês falaram de cangaço. E eu fiquei assim preocupada, mas eu não estudo sertão, como é que eu posso... Por que eu tenho tantas referências? Eu tenho tantas referências por causa do meu pai. Eu nasci numa família mista, uma menina rica, minha mãe, desoazou, estudou no desoazou, chegou a fazer letras na Maria Antônia, segundo ela ia de chofer e luvas. E o meu pai chegava assim, magrinho, puxando a calça, ele falava que puxava a calça assim, da moca, com o dinheiro contado pro bonde e fazendo ciências sociais, no mesmo ambiente. Ela foi convidada para dar aula na USP, logo de cara. E ele não. Ele fez um concurso público para dar aula no Colégio Estadual em Itapeva, no sul do estado. E ela então recusa o convite e vai para Itapeva com ele, né? E a partir dali faz todos os rapapés para que ele brilhe e ele se torne professor da USP. Então eu vivia num ambiente conturbado, uma menina de Jardim Europa, admirada e edipiana por um pai que eu amava, que era uma pessoa humilde, amiga, né? O pai e mãe. Meu pai que dava mamadeira, meu pai que trocava fralda. Meu pai adorava falar, porque ele era apaixonado por mim e eu por ele ia falar para mim que eu era uma Joana d'Arc, que eu não precisava ser uma menininha. Vamos sair? Ele me vestia para sair de manhã, porque minha mãe dormia. E aí eu ia pôr a roupa, não, tá calor, Mariana, pode sair só de shortinho, não precisa ter blusa. E ele me fazia espadas, para eu lutar espada. Meu pai que saía comigo, e minha mãe, boêmia. Ela não era uma dona de casa, ela era uma mulher, num certo sentido, emancipada, uma mulher que trabalhava a tarde inteira, a noite inteira, acabou sendo professora de escola pública. Então era tudo confuso, né, em termos assim, de classes sociais, vamos dizer assim. Porque eu me lembro no governo da Adhemar de Barros, não pagou professor universitário meses. Então cortava a luz de casa, não tinha nada, me lembro de chegar no quarto, pai, me dá um dinheiro para pegar um ônibus para ir para a escola? Hoje você não vai para a escola porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. E do lado tinha o meu avô com um chofer. Mas eu recebia em casa uma influência de um sujeito que tinha sido do Partido Comunista. E sempre me deu uma educação política, vamos dizer assim, mas uma educação política bem crítica em relação também ao comunismo. Ele me colocava sempre na situação de dúvida. Eu é que empurrava, porque, bom, aí eu nasci em 53, então 64, eu estava com 11 anos, as coisas já estavam, a ditadura vindo, a gente escondendo gente em casa, e aí eu queria ser Che Guevara. Eu nunca tinha lido o livro do meu pai. Por quê? Porque só voltando um pouquinho à história anterior, aos 14 anos, eu comecei a ter conflitos muito sérios com a minha mãe, muito sérios, a tal da ruptura, né? E eu não queria ser intelectual, eu não queria ser nada do que estava previsto para eu ser, embora minha formação estava tudo ali. Eu queria cantar, eu queria fazer outras coisas e ali havia uma insensibilidade, incluo meu pai nisso, para a questão das artes. Tipo assim, a Marianinha, me lembro que tinha uma conversa assim na sala, o que a Marianinha vai fazer? Está pensando em fazer de faculdade. Aí ele falava, a Mariazinha vai tocar tambor. Porque eu tinha resolvido que eu ia parar o colegial e ia fazer arte. E ficou todo mundo histérico, porque eles queriam que eu fosse prêmio Nobel. O que eu tenho a dar para o Xingó nesse momento é um cheiro de sertanologia. O sertão é um mundo da violência, leia a Maria Silvia, né? É extremamente violento. Né? Esse sertão estabilizado, quando ele se desestabiliza com o aparecimento da República, essa violência sai de controle e começa a mudar de caráter. Havia uma violência do dia a dia, das relações entre os sertanejos. E nesse momento, com a entrada da República, começa a surgir um outro tipo de violência. A violência costumeira se faz entre homens que se consideram iguais, a inovadora como ruptura na consciência do nivelamento. Desencanta aquele aparente
aparente consenso que ligava patrões, classe dominante e classe baixa no sertão, né? E começa a surgir, nesse desencantamento, começa a surgir a iminência do hecatombe. Começa a ser o tema, o fim do mundo. Como explicar e interpretar? Porque eu comecei a ler e começou a me vir questões. Como interpretar a ressurgência com tanta força nos dias de hoje, na cena cultural brasileira, do tema do sertão? Eu acho que o Estado representa o controle da violência, o monopólio da violência. E nós vivemos num Brasil hoje, onde você tem milícias, onde você tem o Comando Vermelho, você tem um descontrole da violência. E isso lembra sertão. No sertão, a violência acontece em vários surtos, seja o cangaço, seja os milenarismos, seja canudo, seja contestado, onde aparece uma crise, onde se contesta o monopólio da violência do Estado. Bom, o meu facão, quando penso em pegar o facão, eu acho que foi uma apanhada, né? Uma mulher espancada. Eu fui uma que deveria ter procurado a Maria da Penha, né? Eu sofri violência doméstica, né? De uma forma clássica. A violência doméstica é a violência que é feita para alguém que te ama. Então esse mecanismo trágico, né? E na terceira vez que a violência aconteceu, eu achei que eu ia morrer. Não sabia o que fazer para interromper isso. Na segunda vez, eu resolvi fugir. Então acho que nesse momento foi o momento de pegar o facão e fugir. Na verdade eu fugi com um monte de livro, que era a história da Uni, que eu tinha feito para tentar vender. O dinheirinho. E aí eu voltei com ele e tive a Sofia. E aí a violência aconteceu mais uma vez. E aí eu tomei uma outra decisão. Eu fugi para casa da minha mãe. Não apanhei dessa vez, porque eu fugi, literalmente. E aí era carnaval. E nós inventamos uma viagem, fomos pegando um carro e me lembro Dona Dutra, assim, gente, o que eu vou fazer para não morrer? O que eu vou fazer para não morrer? Eu não acredito em mim, ninguém mais acredita em mim, as minhas amigas não acreditam em mim, porque as pessoas começam a achar que você gosta de apanhar. Eu falei, ele vai voltar a frequentar minha casa, ele vai ver a filha, eu não vou conseguir impedir isso. Então eu vou fazer uma coisa, a perna não vai mais abrir. Eu vou ter todas as ambiguidades, menos essa. Trepar nunca mais. Isso, milagrosamente, no meu caso, a quebra dessa intimidade interrompeu toda a outra, porque eu acho que a violência é uma forma de invasão, de intimidade também. E eu cortando uma, eu cortei as outras. Não sei.